Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um momento da Palavra de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Esse é um momento precioso de estar com vocês. Sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é um prazer imenso ler a palavra, trazer alguns momentos de reflexão e poder dividir com vocês. Quero saber qual o seu nome, qual a sua congregação, onde você está, é, que lugar você lê a palavra conosco. Deixe aqui seus comentários, responda as perguntas, traga também seus testemunhos, porque isso é precioso para a nossa vida. Vamos à nossa leitura. Hoje vamos ler Gênesis 7. Quando Deus fecha uma porta, não há tempestade que abra. Você já pensou por que Deus às vezes nos coloca em uma arca antes da tempestade e só revela o motivo lá na frente? E aí o capítulo de Gênesis fala dessa proteção, a obediência de um Deus que enxerga, que nós ainda não vemos, aquele lugar que Deus traz proteção quando eu ainda não vi, quando eu ainda não entendo, quando eu ainda penso, por que será? Eu sempre digo que às vezes a nossa fala não deveria ser por quê, mas é para quê, Senhor? Para que estou passando isso? Ele não apenas avisou Noé, ele preparou, ele orientou, ele selou a arca. E mais importante, ele selou com suas próprias mãos. E isso já nos diz tudo. Existem portas que o próprio Deus fecha para nos guardar. E às vezes questionamos. Vamos parar de questionar e começar a perguntar: para quê, Senhor? Para quê? Qual é o aprendizado que eu vou ter ao passar por isso? Aí fica um lugar melhor, aí chegam respostas melhores. É, você tem costume de questionar ou você tem costume de perguntar? Escreva aqui. Ah, eu não sei perguntar, irmã Santa. Então vamos aprender a perguntar? Que existem perguntas que são tão poderosas que chegam a respostas que às vezes nunca vimos, mas elas chegam. Então pare de perguntar por que, Senhor, por que isso, por que aquilo. Pergunte diferente. Pergunte, Senhor, para que estou passando por isso? E ao longo dos nossos momentos, você vai começar a aprender a trazer perguntas diferenciadas para a sua vida também ser diferenciada. Isso são sementes que nós plantamos na nossa comunidade. Todas as mulheres que participam da comunidade, todos os irmãos aprendem a parar de questionar e começar a entender quais perguntas eu faço para a minha vida ficar mais poderosa, que para chegar mais respostas, respostas potencializadoras que me façam caminhar na direção correta. Mas vamos lá na nossa leitura hoje? Capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Aqui eu gostaria de parar um pouquinho, porque nós temos às vezes a fala de que entrou na arca 2 animais de cada espécie, macho e fêmea. E aqui nós vemos que não, que dos animais limpos, Noé levou 7. Então, macho e fêmea, 7 pares dos animais limpos. Mas dos outros animais que não eram limpos, ele levou 2, macho e fêmea. Aqui está um lugar em que precisamos entender quando lemos a palavra, ler da forma correta. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face da terra.
Então, dos animais das aves do céu também foram 7 pares, 7 fêmeas, 7 machos. Passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Entenda que é da face da terra, todos os animais da face da terra, as aves do céu. Lembra disso? E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais não limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aqui fica a dúvida, irmã Sandra, mas aqui não falou que era 2 a 2, certo, irmão? Entraram de 2 a 2, ou seja, cada par foi entrando. Só que houve esse lugar que você precisa entender. Os 7 que eram separados, eles entraram de 2 a 2 também. Não quer dizer que foi só 2 de cada espécie, certo? A gente precisa entender a palavra de Deus, como ela está escrita. Passaram, versículo 10, tá? Passaram-se os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão, Jafé, como também sua mulher, e as 3 mulheres dos seus filhos. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se levou por cima da terra. Prevaleceram as águas e desceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, toda ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, o réptil e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E aqui terminamos o capítulo 7. Falando do contexto, vocês já sabem. Gênesis foi escrito por Moisés para trazer essa instrução ao povo de Deus. E aqui no capítulo 7 ele descreve esse juízo decisivo de Deus, que foi o dilúvio. A terra estava cheia de violência, corrupção, perversidade. Mas Deus olha para Noé e vê algo diferente: integridade em meio a um monte de caos.
Integridade em um coração no meio de uma geração perversa. E por isso ele conversa com Noé. O narrador é Moisés, mas quem fala no texto é o próprio Deus, dando instruções específicas a Noé. Deus está falando em cada parte. Deus fala com Noé, instruindo a entrar na arca com sua família e os seus animais. Noé responde com palavras, com atitudes, ele obedece exatamente ao que Deus ordena. Moisés, o autor, narra todo o processo, o tempo, a chuva, a arca sendo fechada, o dilúvio cobrindo a terra. E aqui eu trago uma reflexão para a nossa vida, né? Esse lugar de Gênesis 7 nos lembra que Deus prepara antes de permitir. Deus chega, conversa, explica, antes que ele permitisse que isso acontecesse aqui na terra. Ele direciona antes de enviar. Ele sempre nos direciona antes de nos mandar algo. Ele sempre nos orienta e ele só fecha a porta depois que tudo acontece, que todos se organizam, que todos entram, todos fazem como Deus orienta. Então, todos estão seguros. E aí, antes que a tempestade chega, Deus vai lá e fecha a porta. Muitas vezes, quando algo termina um ciclo, uma relação, um projeto, nós só vemos perda. Deus vê proteção. É aqui que eu preciso aprender a mudar meu olhar. Se estou em um desafio, se estou em uma tempestade, se estou em um caos, olha para a proteção, olha para o outro lado. Para de olhar para os desafios, para de olhar para a perda, para de reclamar. Começa a olhar para o outro lado. Existe o outro lado. Olhe de outra forma. Assim como Noé, que existiam momentos desafiadores, Deus nos manda eh, recolher. Deus falou: ó, vai haver um dilúvio aqui. Então, faça a arca para você entrar para a arca, recolha. Deus nos coloca em momentos de silêncio, Deus nos isola para nos preencher, para nos salvar, para nos orientar, para nos dar condição de sair daquele lugar melhor. O lugar da arca, você acha que era confortável? Uhum. O desafio não é confortável, a tribulação não é confortável. Ela era escura, barulhenta, apertada, cheia de animais, muito, com certeza um cheiro horroroso, né? Porque cada animal tem um cheiro diferente, mas era exatamente o lugar onde Deus estava preservando a vida deles para o futuro. Então, se você está em um lugar desconfortável, uma luta, um desespero, para de olhar para a luta e desespero. Pensa lá na frente. O que é que Deus está reservando para o futuro, para a minha vida? O desconforto de hoje pode ser justamente o caminho do livramento para a sua vida amanhã, mas talvez você nem queira ver o livramento. Para de reclamar. Olha para o outro lado, começa a ser grato. Mesmo no caos, Deus te dá sustentação. Mesmo no caos, Ele está te livrando. E então eu te pergunto, quais as áreas da vida, da sua vida, que Deus tem fechado as portas? Não para te punir, mas para te proteger. E você tem resistido. Você tem resistido a entrar na arca que Ele preparou para você. Quais áreas? Pensa, faça uma reflexão, quais áreas eu estou realmente fechada para ouvir o que Deus realmente quer para a minha vida? Que você encontre paz até mesmo nas arcas que Deus constrói para te guardar, confiando que toda tempestade tem começo, meio, fim, mas o cuidado de Deus ele permanece para sempre. Que o Senhor Deus possa te ajudar. Se você, nesse momento, realmente entende que você está em lugares gostosos porque Deus está permitindo, ou que você está em lugares desafiadores porque Deus está permitindo também, escreva aqui no comentário: eu aceito a arca que Deus me dá nesse momento. Escreva, crie coragem, coloque para fora o seu confiar em Deus. E escreva também: eu confio.
Eu confio que mesmo nesses momentos de desesperos, desafios, não sei o que é, mas diga, eu confio que Deus está construindo o melhor. Eu vejo que o futuro que Deus tem preservado para mim é melhor. Escreva. Faça suas reflexões, não deixe de olhar para aquilo que Deus tem trago para a sua vida, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem trago para as nossas vidas momentos tão gostosos, só que às vezes não vemos, só que às vezes não paramos para olhar para isso, não paramos para entender o mover dele em nossa vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te elevo meu coração nessa hora, assim como visitaste Noé em uma geração corrompida, visita também minha vida. Tu és o Deus que vê o antes, que prepara o antes, que guarda. Antes de chegar a tempestade, eu não sei, Senhor, quais tempestades chegarão, mas eu sei que o Senhor estará junto comigo em cada uma delas. Me faça entender os teus caminhos, que eu tenha fé como Noé teve para construir arcas dentro de mim, para passar pelos desafios e entender a tua vontade, lembrar que estou dentro da arca porque é o teu cuidado. Que quando as portas se fecham, eu não me desespere, mas compreenda que o Senhor fecha as portas para nos proteger, não para nos punir. Que eu entenda que esses momentos de adversidade é o Senhor preparando algo melhor para a minha vida. Essas tempestades que eu não posso deter, que eu aprenda a confiar em Ti. Se eu não conseguir deter tudo que chega, mas que eu tenha confiança que o Senhor trará respostas melhores. Se há coisas que eu preciso encerrar, que eu possa entender e não resistir, mas me mover nesse lugar de criar algo melhor. E se há lugares onde o Senhor deseja que eu entre, mesmo sendo desconfortável, que eu entre com obediência e confiança plena. Guarda minha casa, minha família, meus afetos, meus passos. Que as águas que tentam me afogar se tornem caminho de livramento. Que teu Espírito me ajude a ver além do caos, além da chuva, além do medo, além do desespero. Senhor, fecha sobre mim as portas corretas e abra no tempo certo as janelas das promessas. Abra também sobre a vida do teu povo, de todos aqueles que estão aqui, dos irmãos, das irmãs, daqueles que querem, Senhor, te ouvir, te conhecer, te obedecer. Te agradeço porque nenhuma tempestade é maior do que o teu conforto e nenhuma arca é pequena demais para o teu amor caber dentro. Que teu amor possa abraçar cada irmão, cada irmã, cada lar, que nesse momento sente, Senhor, uma tempestade sobre eles, mas que, Senhor, possa abraçar também cada lar, onde haja alegria, bonança, onde haja o sair da arca. Eu oro no teu nome santo. Amém. Que a paz de Deus possa inundar a sua vida, que você entenda que tudo aquilo que Ele traz para a nossa vida, toda a construção, que cada momento desafiador é para o nosso crescimento. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.